E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tem sentido a presença de Deus na sua vida? Tem lutado para andar com Ele? Como é que tá a sua batalha? Como é que tá a sua luta, meu irmão, minha irmã? Seja bem-vindo a este lugar de oração, seja bem-vinda. Que Deus possa dar para você aquilo que você veio buscar, tá? Aquilo que você está querendo encontrar. Se você quer paz de espírito, eu oro a Deus para que Deus te dê isso. Se você quiser segurança de salvação, que Deus te dê isso. Perdão, que Deus te dê. Amém? Hoje, o último dia da semana, o último dia útil da semana. Estamos aqui, como durante todos os dias fizemos, para ter um encontro com o Senhor, para ouvi-lo falar. Ele sempre tem falado, irmãos. Eu tenho muita convicção disso. Ele sempre tem falado. Às vezes eu me assento aqui para estudar e elaborar o tema do dia. E às vezes passam-se alguns minutos e eu não consigo encontrar o texto que eu acredito que Deus quer que eu leia para o dia, né? Aí eu faço aquela pequena oração, eu digo para Deus: Senhor, sempre o Senhor me dá uma palavra. Hoje não vai ser diferente. A gente precisa ter segurança de que Deus está no comando da nossa vida, Ele está dirigindo tudo, Ele tem propósitos especiais para a nossa vida, e é assim. Aí, quando eu menos espero, salta aos olhos um texto para que a gente possa estudar e sermos abençoados pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né? Muito bem. Se você é novo aqui no canal, está chegando agora, você está no Tempo 3, um canal voltado ao estudo de profecias, que se propõe a buscar ao Senhor todos os dias ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, isso com oração intercessória e com estudo da palavra. Em alguns poucos minutos a gente dá uma parada no dia para poder buscar o Senhor. Isso é maravilhoso, uma sensação muito especial. Convido você que está vindo aqui pela primeira vez ou assistindo esse vídeo pela primeira vez a participar conosco, tá? Inscreva-se no canal. Se você for abençoado, compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe grandemente você nesse momento que você estará aqui com a gente, nesses próximos minutos. Convido você a orar junto comigo agora. Vamos? Vamos pedir a Deus a bênção sobre sua palavra e vamos orar pelos pedidos que aqui estão, como todos os dias a gente faz. Amado Deus e poderoso Pai, é bom estarmos aqui, Senhor, neste lugar de oração. A gente se sente bem, sabendo que há muitas pessoas aqui com a mesma intenção. Aí bate na gente aquele senso de pertencimento. Eu pertenço aos filhos de Deus, aqueles que estão buscando por sua presença. Eu pertenço a um grupo de pessoas que reconhece a sua fragilidade, a sua fraqueza e que depende exclusivamente do poder do Senhor Jesus Cristo. É muito bom saber que o Teu Espírito tem nos conduzido a este lugar. Queremos te pedir, bondoso Deus, que antes de qualquer coisa, nos examine. Nós queremos ser lavados e purificados por Teu sangue. Se tiver pecados conscientes, elaborados, deliberados, que possam ser confessados agora e abandonados imediatamente. Pois a Tua promessa é para aqueles que confessam e deixam seus pecados. Então aceite todo e qualquer pedido de perdão nesse momento de oração. Se tivermos falhado de forma inconsciente, involuntária, também te pedimos perdão, Senhor. Lava-nos por completo. Purifica-nos de toda impureza, para que assim, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e mantendo fé nele, a gente possa ter acesso às bênçãos que vêm do céu por meio da Tua palavra. Ela será aberta e a gente precisa que o Senhor prepare as nossas mentes com o batismo do Espírito para compreendermos a Tua palavra, para recebermos a Tua palavra, digeri-la e permitir que ela faça efeito na vida da gente. Tu sabes que nós somos teimosos e às vezes a gente demora a aprender as coisas. Nós te pedimos, não desista da gente, Pai. Continue trabalhando nos nossos corações para que a gente
à medida que o tempo for passando, sejamos mais e mais transformados até chegarmos à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Portanto, fale conosco quando abrimos tua palavra. Oramos também, Pai, pelos pedidos de oração. Todos os dias nós clamamos a Ti para que o Senhor olhe com muito carinho para as necessidades de cada um de nós aqui, expressas aqui no chat. Algumas necessidades que também não foram escritas aqui, mas estão no coração de cada um. Tu sabes, todos nós precisamos de Ti, mesmo que a gente não escreva nada aqui. Tu conheces cada necessidade, Tu sabes do que a gente precisa e do que é melhor para nós. Às vezes a gente até deseja coisas que não vão nos ajudar na carreira cristã, não vão acrescentar em nada. E a gente quer Te dar, Pai, total autoridade sobre a nossa vida para fazer as melhores escolhas e para nos dar aquilo que o Senhor sabe que nos projetará para cima, para o alto, para cada vez mais perto de Ti. Confiamos nas Tuas escolhas, porque Tu és perfeito e tudo que o Senhor faz é inspirado pelo amor. O Senhor tem um coração cheio de amor por nós e o Senhor nos guia e nos conduz dessa forma, baseado em Teu amor. Obrigado pela morte do Senhor Jesus Cristo, que apesar de dolorida, sofrida e muito triste, nos trouxe, Pai, salvação, nos permitiu sermos novamente ligados a Ti. Estávamos separados, perdidos, como ovelhas sem pastor, mas o Senhor nos enviou o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, para reatar a nossa ligação contigo, e nós Te louvamos pela vida perfeita do Senhor Jesus Cristo e pela sua morte vicária. Bendito seja o Teu nome para sempre. Encerramos, Pai, essa nossa oração Te pedindo mais uma coisa. Derrama a chuva serôdia, Senhor. Derrama essa chuva tão aguardada por Teu povo. A Tua igreja aguarda ansiosamente por esses aguaceiros do Espírito, por essa inundação do Espírito. Pai querido, o mundo está completamente cego, frio e sem fé. Pai, o mundo precisa de homens e mulheres inflamados, aquecidos pelo Espírito. Nos dê essa graça, venha sobre nós com todo o poder, para que nós possamos desaparecer e o nome do Senhor ser exaltado diante dos homens, diante dos líderes mundiais, diante de todos aqueles que precisam ouvir esse evangelho, que precisam ouvir esse último chamado. O Senhor tem advertido o mundo através dos sinais que estão diante de nós, mas muitos olhos e ouvidos ainda estão fechados. Eles precisam ouvir os gritos do Espírito Santo. E talvez isso aconteça apenas através de nós. Então derrama, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Mais uma vez eu Te peço que abençoe aquele grupo de evangelistas que estão na África, desenvolvendo um trabalho de evangelismo nesses próximos dias. Pai, põe a Tua mão para que haja uma grande colheita, para que Teu Espírito se mova naquele lugar tão carente do Evangelho e que as pessoas possam encontrar-se contigo. Mais uma vez Te pedimos agora, fale conosco por meio da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bíblias abertas para quem puder abrir, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. E o verso é o verso 40. Verso 40, Lucas 22, verso 40. Depois a gente vai ler também o 42. Você que gosta de me ajudar e colocar o texto aí na tela, você já põe assim, Lucas 22, verso 40 e 42. Tá bom? Muito obrigado por seu auxílio, por seu voluntariado. Deus está vendo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Se almas forem ganhas aqui, não tem essa coisa do meu mérito. Não. Todos aqueles que oram, todos aqueles que fazem qualquer coisa aqui para ajudar, que pedem para as pessoas compartilharem. Eu já expliquei isso para vocês, né? Quando a gente fazia evangelismo,
Eu costumava dizer às pessoas que ajudavam, até você que vai acender e apagar a luz para projeção dos slides, é um instrumento nas mãos de Deus para salvar pessoas. É tão bom compreender dessa forma, né? Porque às vezes a gente se angustia, queridos. Eu gosto sempre de falar sobre isso porque tem muita gente que se angustia dizendo, não tenho muitos dons, eu não sei falar direito, eu não sei cantar, eu não sei fazer muita coisa, tenho dificuldade de relacionamento com as pessoas, sou muito tímido. Mas você pode fazer qualquer coisa para contribuir. Qualquer coisa. Até um aperto de mão pode salvar uma vida. Um abraço, um sorriso. Desde que você esteja com o coração cheio de desejo de salvar, de amar as pessoas, de ajudá-las. Mesmo que você não saiba como fazer, Deus vai te mostrar. Ele vai te dar oportunidades, amém? Então quando você clica aí no joinha, você está também evangelizando, tá? Porque a gente impulsiona o vídeo, né? Para que ele vá mais adiante. Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje. Lucas, capítulo 22, verso 40 e verso 42. Eu dei um tema para hoje. Eu coloquei a mão do Senhor no tema de hoje. Na realidade, eu deveria ter escrito assim, o braço do Senhor. Mas é porque a gente já tem um tema como esse, eu acho que há mais de um ano atrás eu falei sobre esse tema e dei um título chamado O Braço do Senhor. Mas aqui, para não repetir o título, não ficar 2 vídeos com o título igual, eu coloquei a mão do Senhor e você vai entender por quê. A gente falou essa semana toda sobre arrependimento, né? E eu tenho falado muito sobre isso, já disse para vocês, porque acredito que essa é a mensagem para os últimos dias, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, essa é a mensagem do Evangelho, é a base do Evangelho, arrependermos dos nossos pecados e aceitarmos a Jesus como nosso Salvador e mudarmos a nossa trajetória, vivermos de uma forma diferente, com base na inspiração que o seu Espírito nos dá. Isso é o Evangelho. Então, a gente precisa se preparar para a volta de Jesus. E a volta de Jesus reclama de nós, exige de nós arrependimento genuíno. Aí, você já deve ter percebido que muita gente às vezes se levanta dizendo assim, nossa, eu luto contra o pecado faz muito tempo, eu tenho muita dificuldade de vencer isso, vencer aquilo, e talvez isso atrapalhe o seu arrependimento, porque você tem lutado para vencer um pecado e não tem conseguido vencer. Jesus, quando esteve entre os discípulos, ele falou algo a respeito de vencer a tentação. E no verso 40 de Lucas 22, é um verso pequenininho, mas que tem muito significado, diz assim, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, aí o verso é esse, orai para que não entreis em quê, queridos? Em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Tá difícil vencer a tentação, queridos? Tá difícil vencer aquele pecado? Tá difícil se ajoelhar de forma genuinamente arrependida porque você não consegue abandonar aquele pecado? Não está tendo poder sobre aquela influência que está caindo sobre você? Tem uma coisa que não está acontecendo, porque quando acontece, Deus nos dá a vitória. Que coisa é essa que não está acontecendo? Não estamos orando adequadamente. Não estamos insistindo em oração, lutando em oração, como lutou Jacó. Porque quando a gente quer vencer um pecado, a gente precisa pensar no seguinte: às vezes a gente não quer vencer o pecado, a gente só sabe que precisa, mas a gente não quer, porque o pecado tá bom, o pecado tá gostoso, né? Às vezes você tá escondido, ninguém tá te vendo, então o pecado é bom. Aí quando você pensa em abandoná-lo, você já fica angustiado. Sabe por que isso acontece? Porque nós já estamos distantes de Deus. Não está havendo relacionamento com Deus. Não estamos sendo persistentes em oração. Aí o pecado cheira bem às nossas narinas.
Mas quando a gente se aproxima de Deus em oração, em luta, Senhor, tu sabes, e a gente é sincero, ao ponto de dizer, num caso como esse, Senhor, eu gosto do pecado, eu não quero abandonar esse pecado, mas eu sei que preciso, o Senhor precisa me dar a vitória. Senhor, me ajuda, eu quero isso. E a gente luta em oração, mas luta com força. Aí o que acontece? O Espírito de Deus entra em ação. E o próprio Jesus disse que quem ora assim não entra em tentação. Não entrar em tentação é mais do que não pecar. Não entrar em tentação, usando um exemplo simples. Uma pessoa que é viciada em pornografia. Essa pessoa, quando ora a Deus, quando se ajoelha pela manhã e luta com Deus, diz, Senhor, não quero mais isso na minha vida. Quando ele ora com o coração apertado, sabendo que na realidade não quer abandonar o pecado, mas sabe que precisa e por amor a Cristo ele está resignado em vencer. Quando ele faz isso, sabe o que acontece com essa pessoa viciada em pornografia? Quando ele pega o celular dele e começa a ver lá alguma coisa, que vem uma imagem que possa estimulá-lo ao pecado, sabe o que ele imediatamente faz? Por fruto da influência do Espírito, ele despreza aquilo. Ele despreza. Ou ele está na rua e vê alguma coisa que o estimula a buscar o pecado novamente. E quando ele vê aquela coisa, ele desvia o olhar, ele muda o pensamento. Eu falo muito sobre isso com meus pacientes, essa questão de trocar de pensamento. Validar aquilo que é importante, nossa, isso mexe comigo, mas eu não vou dar valor a isso. E eu substituo aquilo que estava na minha mente, que começou a aparecer, por outra coisa. É uma luta. Isso só é possível quando o Espírito Santo atua no coração do homem. É por isso que a gente precisa entender o que Jesus diz aqui. Orai para que não entreis em tentação. Essa expressão orai é um convite, diz o comentário bíblico, para os discípulos fazerem o mesmo que Jesus fazia, que Jesus sempre fazia em momentos desafiadores e difíceis. Lembram de Jesus no Getsêmani, pouco antes de ser crucificado? O que aconteceu com ele? Sua alma se entristeceu profundamente até a morte, ele estava muito ruim, estava difícil demais, mas ele recorreu à oração. E aí, se você ler o verso 42, você vai ver que está escrito assim, ó. Então ele disse ao pai, Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Jesus queria passar por cima daquela provação. Se fosse possível, ele foi claramente explícito com o pai. Pai, se possível, eu não quero passar por isso. Porém, aí vem a força e o poder. Fruto da oração. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí olha o que o comentário diz. Até Jesus, em seu sofrimento extremo, se submeteu em oração à vontade do Pai. Nesta ocasião, Deus respondeu a Jesus, fortalecendo-o, embora o pedido específico não tenha sido atendido. Ou seja, Jesus não teve o seu pedido atendido, mas o Pai o fortaleceu, porque ele estava em oração, ele estava em busca, ele estava em luta, ele estava agarrado na mão do Senhor. Na mão do Pai. Pai, me ajuda. Por isso que ele disse aos discípulos, olha, orem, façam como eu faço, para que vocês não caiam em tentação. Eu quero ler para vocês um texto. Eu vou abrir aqui só para mim, você não vai ver o texto não, mas eu vou ler para você, tá? Vou ler. Um texto do Espírito de Profecia, que diz assim, ó. A senhora Ellen White teve a oportunidade de, em uma de suas visões, fazer uma pergunta ao anjo que era o seu assistente nas visões. Ela disse assim, perguntei ao anjo por que não havia mais fé e poder em Israel entre o povo de Deus. Então ele me respondeu, largais muito depressa ao braço do Senhor. Esse era o tema antigo, lembra que eu falei? É a mesma coisa segurar na mão de Deus, tá? Por isso que eu mudei o tema. Largais muito depressa a mão do Senhor.
Enviai insistentemente vossas petições ao trono e persisti em oração nelas com fé firme. Enviai, vou repetir, insistentemente vossas petições ao trono. Não venceu ainda o seu pecado, meu irmão? Tá difícil? O Senhor te chama para uma luta. Você quer realmente vencer, meu filho? Eu já sei se você quer ou se você não quer, mas você precisa mostrar para você mesmo o quanto você quer isso. E como é que você mostra para você mesmo? E até para as pessoas que te cercam. Lutando em oração, buscando a Deus em oração, para se arrepender genuinamente daquele pecado e aquele arrependimento genuíno produzir mudança de vida e transformação. Você compreende, meu irmão? Vê como esse assunto é sério? Então não largue tão depressa o braço do Senhor. Quando você começar a orar, não termine tão rápido não. Passe tempo lutando com Deus, insista. Se as lágrimas vierem, deixe elas caírem. Um certo escritor uma vez disse, Deus não resiste ao pó misturado a lágrimas. O que ele quis dizer nessa frase é que quando o ser humano, o cristão, se ajoelha e chora, isso é praticamente irresistível aos olhos de Deus. Porque ele está vendo que a alma está se derramando diante dele. E que a pessoa realmente está querendo vencer aquele pecado. Nós precisamos trabalhar essa questão do arrependimento, meu irmão, minha irmã. Mas isso só vai acontecer se nós buscarmos a Deus em oração. Pai amado, nós queremos vitória sobre o pecado, Senhor. Nós queremos que o nosso arrependimento seja cheio de dor, para que, sentindo genuinamente a dor do teu coração por causa da injustiça humana, do pecado humano, a gente se sinta envergonhado, enojado pelo pecado. E aquele pecado que antes nós amávamos, Pai, nós queremos que o Senhor nos ajude a detestarmos, a odiarmos o pecado para a glória do teu nome. Sabemos que nada disso é possível sem a unção do teu Espírito, sem o teu auxílio, sem a tua força. Pai querido, nos ajude, tenha misericórdia de nós, ainda há muito em nós a ser corrigido. E a gente quer muito te honrar, Pai, não tem a ver com a gente não, com as pessoas olharem para a gente e ver a gente como santinhos, não, muito pelo contrário, Pai, nós nunca seremos esses santinhos que alguns sonham em ser, que alguns se preocupam tanto com a sua autoimagem. Pai, não é disso que a tua palavra está falando, não é isso que o Senhor, não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para vivermos vida de obediência e arrependimento genuíno, para glorificar o teu nome. E é para isso que a gente quer glorificar o teu nome, quer fazer o que te agrada, porque o Senhor fez o que nos agrada. O Senhor nos libertou do poder do pecado e da morte, através do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, eu te peço, todos nós te pedimos, nessa oração comunitária, coletiva, todos nós te pedimos, Pai querido, promova arrependimento genuíno em nosso coração, estimule a nossa vida de oração, Pai, que a gente se esforce mais nesse sentido, para que aquilo que tem nos acorrentado, aquilo que tem nos prendido ao mundo, perca o seu poder e o poder do Espírito prevaleça em nós, e a vontade de agradar ao Senhor também prevaleça em nós. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos, porque pedimos confiantes no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. É nele que a gente põe a nossa confiança. Em nome dele oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, meu querido irmão, minha querida irmã. Feliz sábado e segunda-feira, se der tudo certo e o Senhor assim permitir, a gente se encontra aqui mais uma vez. Feliz sábado, fica na paz.